Atos dos Apóstolos, capítulo 16, tá? A Bíblia fala muito sobre família, hoje é um culto da família, e eu gosto muito de respeitar o tema, tá? O tema que é proposto para aquele culto, para a gente trabalhar dentro desse propósito, né, de Deus. E aí, esse capítulo 16 fala sobre a libertação de uma menina que tinha espírito de adivinhação e, por consequência disso, dessa libertação, Paulo e Silas foram presos, e porque eles foram presos, eles ganharam o carcereiro e toda a sua família para Cristo. Então, olha aqui no versículo 30 ao versículo 31, 2 versículos apenas para a gente... Eu talvez não vou me deter aqui nessa passagem, vou falar alguma coisa dela, mas para que você possa entender o que eu quero dizer hoje. Versículo 30. Versículo 30. Acharam? 16, 30. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário, o que eu tenho que fazer para me salvar? Tirando-os para fora, disse: Senhores, que necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Pode sentar. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor. Interessante essa passagem, eu não vou... A história, creio que todos conhecem. Paulo e Silas estavam passando. Uma jovem com espírito de adivinhação começou a gritar no meio da rua dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E por várias vezes ela falou isso. Ela falou alguma mentira, não? Falou verdade, não foi? Falou a pura verdade. Paulo e Silas eram realmente servos do Deus Altíssimo. Ela acertou, aquele espírito de adivinhação, acertou em cheio. Paulo e Silas poderiam se orgulhar e dizerem assim: tá vendo só? Aí, ó, Deus falando, provando que nós somos servos de Deus Altíssimo. Mas na verdade não era Deus falando. Era o diabo, era o espírito maligno, dizendo para todo mundo que ele era servo de Deus Altíssimo, talvez para aguçar o ego dos dois. Mas Paulo e Silas pararam e expulsaram o espírito daquela jovem. E ela nunca mais adivinhou, e o lucro dos senhores cessou. Porque ela tinha um senhor, ela tinha donos. E os donos ganhavam dinheiro com a adivinhação dela. E ela parou de adivinhar e eles pararam de ganhar dinheiro. Automaticamente ficaram furiosos e começaram a perseguir Paulo e Silas, bateram, arrastaram pelas ruas, prenderam Paulo e Silas, dizendo que ele estava perturbando a paz daquela cidade. Eles foram presos e por volta da meia-noite, versículo 25, põe lá, por favor. Versículo 25, olha que interessante que aconteceu. Perto da meia-noite, que horas? Meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam. Então eles faziam o quê? Oravam e cantavam. Se a pessoa é uma pessoa todo machucado, todo ferido, cantando, orando, né? Porque tem gente que ora só quando está tudo bem, né? Ou canta quando está tudo jóia. Mas quando a tribulação vem, ele não canta mais. Mas Paulo e Silas começaram a cantar. E o que aconteceu? E os outros presos escutavam. Deixa eu falar uma coisa aqui, só para você entender. O louvor, ele não
atinge só o coração de Deus. O louvor é para Deus, mas ele também toca nas pessoas. Sim ou não? O louvor toca. Muita gente foi convertido, foi tocado, aceitou Cristo por causa do louvor. De um louvor que ouviu. O ministério de cantor é um ministério maravilhoso, porque a gente muitas vezes não conseguimos identificar, mas o adorador, aquele que louva o Senhor, ele consegue atingir ou alcançar mais pessoas a ver do que o pregador. E o momento do louvor, eu sempre falo na minha igreja lá do Ministério do Louvor, é o termômetro, ele aquece o momento da pregação. Quando o louvor está frio, o pessoal do louvor tem que estar em oração, tem que estar adorando, tem que orar, tem que consagrar a vida, para que o culto, o restante do culto, que é a pregação, ele tenha uma ativação boa. E aí Paulo e Silas cantavam, mas tem um detalhe, e os outros presos escutavam. Aquilo que eles escutavam era tremendo. A Bíblia fala que teve um terremoto, os alicerces do cárcere começou a se abalar, as cadeias caíram da mão deles, e no versículo 29, o versículo 27, diz assim: e acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ele imaginou: bom, agora que eu estou morto, os presos fugiram, foram me recomendados para eles não fugirem, e eles fugiram, agora que eu vou me matar mesmo. E no versículo 28 diz: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Paulo disse: ninguém vai fugir daqui, pode ficar tranquilo, ninguém vai sair daqui. E ele ficou mais calmo, e no versículo 29, pedindo luz, saltou-se dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, se ajoelhou mesmo, e disse, pedindo luz, soltou, e tirando para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Eu quero falar sobre essa questão da salvação. A salvação na família, a salvação no lar, a salvação dentro de casa. Porque a salvação abrange vários aspectos. Tem gente que acha que a nossa salvação só vai ser no arrebatamento. Mas a nossa salvação abrange 3 fases. Passado, presente e futuro. Vou explicar. Como é que acontece isso? Nós fomos salvos por Jesus. Nós estamos salvos por Jesus. E seremos salvos por Jesus. Quando você aceitou Jesus, você foi salvo automaticamente. No ato de entregar a tua vida a Jesus, aconteceu a salvação na sua vida. Mas no decorrer da sua jornada, você precisa continuar sendo salvo, para que você seja salvo no dia do arrebatamento da igreja também. A salvação, ela abrange a nossa vida também física, não só a espiritual e não só a eterna. Ela começa na nossa vida dentro de casa, nossa família. Porque tem pessoas que ele diz: eu estou salvo, eu creio na salvação, amém. Eu também creio. Porque tem gente que infelizmente não acredita na própria salvação dele. Se uma pessoa não acredita na salvação dele, é porque ele não conhece o Salvador dele. Quando você conhece o teu Salvador, você acredita na tua salvação. O fato de muita gente ter dúvida da sua própria salvação é porque muitas vezes ele comete algumas falhas no decorrer da vida
E isso faz ele acreditar que se Jesus vier, a qualquer momento ele pode ficar. Mas a Bíblia não diz nada disso. Ela também diz que a salvação ela pode até se perder. Nós não somos daqueles, pelo menos eu, que crê, que muita gente crê, que salvo uma vez, salvo para sempre. Mas cremos que, na verdade, a salvação ela tem que ser alimentada, ela tem que ser, como é que eu vou dizer, cultivada, não é verdade ou não? Se você foi salvo e deixou para lá, tem alguma coisa errada. Então deixa eu continuar aqui para você entender o que eu quero dizer. Versículo 31 diz, eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha que palavra interessante. Vai ser salvo tu e a tua casa. Então, deixa eu te falar. A salvação começa dentro de você. Tu. E através de você vai abranger toda a sua casa, toda a sua família. Deixa eu te falar, você é um grande missionário dentro da sua própria casa. Porque você é o grande responsável de disseminar a salvação para todos os seus familiares, todos. Então a Bíblia fala, para a gente não ficar nessa história aqui, porque você já conhece, que Paulo foi levado para casa, Paulo e Silas, levado para casa do carcereiro, e naquela mesma noite, o carcereiro e toda a sua casa foram batizados. Naquela mesma noite. Olha que interessante. Aí a gente pensa assim, por que foi acontecer isso comigo? Por causa de um propósito. Paulo encontrou uma jovem endemoniada que adivinhou sobre o que eles eram. Eles expulsaram o demônio daquela jovem, foram presos. Por serem presos, oraram e cantaram, e por orar e cantarem, o carcereiro foi salvo, e toda a casa dele. Então você vê que às vezes acontece alguma coisa que parece ser ruim na nossa vida, para acontecer depois uma coisa boa para os outros. Aconteceu, e tanto é que você for ver no texto mais embaixo, você vai ver que o homem, o dono do cárcere, a autoridade, mais tarde aqui, chegou para o carcereiro e falou, ô carcereiro, sabe de uma coisa? Solte esses homens. Está aqui, ó, no versículo. Eles foram presos só para criar essa situação que Deus fez que acontecesse isso tudo para que eles... E depois eles foram soltos normalmente. Dá uma olhadinha no versículo de número 35, que é onde eu estou falando isso aqui. E sendo já dia, no outro dia de manhã, os magistrados mandaram quadrilhas ou quadrilheiros, dizendo, solte aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram vos soltasse. Agora, pois sai e ide em paz. Você vê que eles foram presos, apanharam para conquistar uma família inteira. Para ganhar uma família inteira para Cristo. Então a salvação, ela é muito importante, mas a salvação, ela começa de uma forma magnífica. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Você vai ver só o que diz a palavra em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é um merecimento nosso. A salvação é um dom de Deus e nós adquirimos ela pela
fé. Pela graça sois salvos. Por meio de quê? Por meio da... E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, pelo aquilo que eu faço de bom. Não vem das obras para quê? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga, olha, eu mereço ser salvo porque eu faço isso e aquilo. A salvação não é pelo seu merecimento, mas pela graça do Senhor. Amém ou não? Entendeu até agora? Agora deixa eu explicar aqui uma coisa aqui rapidinho. Em Romanos capítulo de número 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Eu prego mostrando a Bíblia, tá? Para vocês. 10, 9 diz a Bíblia. A saber, que com a boca se confessa ao Senhor Jesus, a saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, se você crê com o coração e confessar com a boca que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Até porque a ressurreição dos mortos era a base da pregação da igreja primitiva. Até porque andaram espalhando, os soldados foram pagos para dizer que Jesus não ressuscitou. Mas se você crê que Jesus ressuscitou no seu coração, firmemente, e você confessar com a boca, será salvo. A salvação começa aí. Então, a nossa casa, a nossa família precisa ouvir essa palavra. Nós precisamos entender a palavra. Você precisa buscar a palavra. A pessoa que é mais firme no evangelho é a pessoa que conhece a palavra. A pessoa que não conhece a palavra, ela não é firme. O firme é o que busca conhecimento. O firme é o que busca a palavra. É o que busca a sabedoria na palavra. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 e 26. Mateus, abre lá. É bom que você abra, anote, risque a tua Bíblia, né? Faça o que você quiser, mas veja o que está na palavra. Mateus capítulo 7. Esse versículo é interessante, você também conhece. Você conhece a Bíblia, né? Diz a Bíblia. Versículo 24. Todo o quê? Aquele. Pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Então, todo aquele que escuta a palavra, eu vejo, pastor Moisés, algumas igrejas que não gostam de ouvir a palavra. O senhor sabe, né, disso, né? Não é não? Tem muita igreja que canta daqui, canta dali, revela daqui, revela dali, mas na palavra não tem hora da palavra. Pula, salta, não tem palavra. Mas o que segura, o que firma, o que restaura, o que estabelece é a palavra. Todo aquele que escuta, diga escuta. Diga escuta. Essas minhas palavras e as pratica. Olha só, você escutar e colocar em prática. Você dizer assim, eu escutei, ouvi pastor Moisés pregando domingo, eu vou praticar essa palavra que ele falou. Porque está na Bíblia. Mas tem gente que ouve aqui e sai aqui. Se perguntar segunda-feira, qual é a mensagem que o pastor Moisés pregou? E sabe que eu esqueci? Não sei. É porque ele não abriu a Bíblia, ele não trouxe um caderninho para anotar, porque ele não sublinhou o texto. Ele não sabe. Mas aquele que escuta a palavra e a pratica é semelhante ao homem prudente, meu Deus, que edificou a casa na rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu,
Porque estava o quê? Edificada onde? Na rocha. O outro que edificou a casa na areia, aquele que ouve a palavra, a pessoa até ouve a palavra, mas não pratica, não cumpre, é comparado ao homem o quê? Insensato, que edificou a casa na areia. Versículo 27. A mesma coisa que aconteceu com o homem que edificou a casa na rocha, acontece com o homem que edificou a casa na areia. Vem a chuva, veio os rios, veio os ventos, mesma coisa. O vento que sopra lá, sopra aqui, mesma coisa, tem esse negócio. Ah, só venta aqui na minha casa. Não, venta em tudo quanto é lugar. A diferença é onde tua casa está firmada. Porque o vento é o mesmo, a chuva é a mesma, a tempestade é a mesma, o vento é o mesmo. Tudo é a mesma coisa. Mas por que um fica de pé, o outro não? Porque tem um que edifica na areia. Sabe aquele que tem pressa? Que o construtor que constrói na areia, ele fala assim, eu estou com pressa, vou fazer aqui mesmo, minha casa aqui, rapidinho. Ele não gasta na estrutura. O maior gasto de uma obra é no alicerce, é na fundação. Se você não investir ali, o maior gasto da obra, você vai ter problema quando chegar lá no telhado. A verdade é essa. Então, a Bíblia fala que esse que edificou a casa na areia, veio o vento, veio a chuva, veio o rio e combateram aquela casa, aí foi o quê? Grande o quê? A sua queda. Grande a sua queda. Porque você sabe, né? Você pega um terreno e constrói um terreno vazio. No terreno vazio sem nada. Aí você vai levantando certinho as paredes, tudo nivelada, né? No prumo, né? Como dizem. Aí fica bom. Mas se você construir uma casa e ela chegar até em cima, depois ela cair, e você tentar levantar ela do zero, você vai ter que tirar todo o entulho de novo para poder pegar a fundação. Por que você não começou antes? Porque tem gente que ele só bota a fechadura na casa depois que a casa é arrombada. Ele tem que botar uma fechadura, mas já roubaram tudo dele. Por que você não colocou antes? Então a Bíblia fala que a pessoa que não obedece a palavra, ele vai ter problema. Então, por isso que eu vejo muitos casais, essa semana mesmo, hoje, sábado, eu vou dar uma palestra para casais, lá na Rua dos Hibiscos, né? Lá para dentro ali, como é? Varjão, aquele lugar. É um encontro de casais que vai ter lá. Então, eu sempre digo o seguinte, tem muitos casamentos quebrados porque começou errado. Ele começou mal. Ele não começou com base. E nós aqui ocidentais, somos diferentes dos orientais. O ocidental, ele casa por amor. Sabia disso? Eu amei fulano, vou casar. O oriental não casa por amor. Não casa por amor. Tem gente que casa por amor e 2 anos está separando. Tem gente que casa por amor, não dura 5 anos. Tem gente que casa por amor, 10 anos, o casamento acabou. Então, na verdade, o amor é algo que tem que ser construído. E muitas vezes você tem que ter lógica, razão para casar com alguém. Como assim? É porque você ama? Não, é porque existe ali uma identificação. Por que eu casei com a minha esposa há 35 anos atrás? Porque identificávamos no mesmo chamado e ministério. Só por isso. Aí o amor foi vindo. Então, hoje eu sou tremendamente apaixonado pela minha esposa. Mas, na verdade, o que me trouxe para ela foi o mesmo chamado e a mesma vontade. Abra a Bíblia lá em Salmo 127, versículo 1. Dá uma olhadinha lá para você ter uma ideia. Eu já estou olhando o relógio ali, faltam alguns minutinhos para eu terminar. Olha o que a Bíblia fala.
Salmo 127. Conhece Salmo? Todo mundo, né? Conhecidíssimo. Esse Salmo aqui é... Mas ele tem algumas verdades nele que é tremenda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Ah, eu vou edificar minha casa, eu vou... Não, você não, deixa Deus. Deixa Deus colocar a tua casa no controle. Deixa, você entrega para o Senhor o comando da tua família. Mas como que eu vou deixar Deus edificar minha casa? Alguns princípios que você tem que ouvir e aprender. Princípio número 1. Você tem que saber quem é que é o cabeça da casa. Princípio número 2. Você precisa saber quem é a auxiliadora, porque tem gente invertendo as coisas. O marido não é mais o cabeça, agora é ele que é auxiliar dela. Então é um problema sério isso. Mas se o Senhor não edificar, se a base da família não estiver na palavra, se a base da família não estiver em Cristo, se a base da família não estiver em Jesus, é em vão. Vai trabalhar à toa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o quê? Sentinela. Ah, eu vou guardar minha casa. Uma vez uma pessoa que construiu uma casa, comprou uma casa muito bonita, imobiliou bem na igreja, ela parou de ir na igreja. Parou. Aí falava, o marido ia, ela ficava. Quando o marido ficava, ela ia. E falava, não, a gente não pode deixar nossa casa sozinha. E muitas vezes faltava culto porque ela estava idolatrando a casa. Não, pode entrar alguém aqui, a gente tem que ter sempre alguém em casa. Bom, cumpriu nela o que aconteceu nessa palavra aqui. Enquanto os dois saíram um pouquinho para ir no mercado, parou um caminhão lá e levou tudo. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não adianta botar uma preocupação excessiva em coisas. Você tem que confiar em Deus. Confia no Senhor. Acredite que Deus é o seu guardião. Não adianta. Versículo de número 3. Não, versículo 2. É até o 2. Inútil vos será levantar de madrugada. Tem gente que trabalha igual um louco, mas igual um desesperado. Não tem tempo para o Senhor. Ele trabalha de madrugada, acorda cedinho, dorme tarde e come o pão de dores. Ele trabalha e morre. Ou então trabalha e não tem paz. Estou dizendo que é contra trabalhar, porque trabalhar é algo magnífico. Mas quando você, de forma exagerada, se dedica àquilo e não tem tempo nem para a família, nem para o Senhor, é um perigo. Inútil será o quê? Levantar quando? De madrugada. Repousar tarde. Comer o pão de dores. Pois assim ele dá aos seus amados enquanto dorme. Ou seja, olha que interessante. Aquele que tem Deus na base da vida dele, ele está dormindo e Deus está trabalhando para ele. Ele está dormindo e Deus está prosperando ele. Ele está dormindo e Deus... É claro que você não vai dormir até tarde, né? Mas você vai dormir, vai descansar, vai repousar e Deus vai estar trabalhando por você. Quem crê nisso, diga amém. Hã? Coisa linda, querido. O Salmo 128, olha aqui. Porque o Salmo 127 todinho é maravilhoso. Salmo 128 diz o seguinte. Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás, irás bem. A tua mulher será como videira frutífera
aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então não adianta você fazer, acontecer e pular, tal. Não adianta. A nossa confiança em Deus é que vai nos estabelecer. A confiança no Senhor é que vai nos dar maturidade. É que vai nos dar firmeza. E como eu falei agora, faltando 1 minuto ou 2 ali para terminar, a nossa salvação começa em nós. E a gente precisa desfrutar da salvação aqui e agora. Não é só quando você for para o céu, não. Aqui. Desfrute da salvação aqui. Tá bom? Como eu vou desfrutar da salvação aqui e agora? É eu tendo uma saúde espiritual, mental e física. Eu preciso desfrutar. Deixa eu falar com você uma coisa séria aqui. Tem muitas pessoas que eles estão orando para Deus curar o corpo dele, para ele ter mais saúde. Mas ele não coopera em nada com o Senhor para isso. Sim ou não? Tem gente que sabe que não pode tomar Coca-Cola, mas ele toma. Tem que sabe que não pode comer doce, mas ele come. Tem gente que sabe que não pode comer certas coisas, mas ele come. Ele podia evitar isso. Tem gente que é preciso fazer exercício físico, mas ele não faz. Aí ele está orando, me cura, Senhor, e Deus fala para ele assim, e você está fazendo o que para que isso aconteça? Nós precisamos fazer a nossa parte, irmão. É ou não é? Precisamos cuidar de nós. Porque tem uma coisa que eu quero te falar, que muita gente tem algum problema com isso, de acreditar ou não, eu vou falar isso para você rapidinho, é quando a pessoa, ele acha que quando uma pessoa morre, antes do tempo, foi Jesus que levou. Mas às vezes a pessoa morre por causa dele mesmo. E não foi porque Deus quis que ele morresse. A Bíblia diz que Deus não se compraz com a morte dos seus santos. Deus não se fica feliz, e morreu um filho meu ali, estou todo feliz. Não, Deus não fica feliz. Eu não ficaria feliz se um filho meu morresse. Ninguém ficaria. Quem já perdeu o filho aqui sabe como é que é essa dor. E será que Deus vai ficar feliz se você morrer? Se você tem uma obra, Deus tem uma obra na tua vida durante 80 anos, 90 anos, e você morreu com 40, com 35, com 50, como Deus vai ficar? Então, a nossa salvação começa aqui agora. Se você puder cuidar dela, vai ser bênção. Nessas áreas que eu te falei, física, emocional e espiritual. Deus abençoe tua vida, que você tenha aí uma semana muito abençoada para a glória do Senhor. Você pode aplaudir a Ele, amém?